A oração em línguas, ela se manifesta de 4 formas diferentes. Ela não é só oração em língua e profecia. A oração em línguas pode ser só para o seu fortalecimento, sua edificação. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14. Ele fala, verso 4, que você, quando ora em línguas, edifica a você mesmo. Então, ela pode se manifestar de 4 formas diferentes a mesma oração. A oração em línguas, ela não é só quando Deus toma alguém para falar com tradução. Ela pode ser só para você se fortalecer em casa. Ai, eu tô cansada. Você tá entendendo o que você tá falando? Não, não é para eu entender. Não é uma prática. Paulo diz, quando eu oro em línguas, a minha mente fica infrutífera, porque é o meu espírito de fato que ora. Eu não estou orando com a mente, eu estou orando com o espírito. Até porque, já pensou, Karina? Hoje em dia você ora em línguas quando você quer? Ou Você como pode, que é isso? são 4 formas diferentes. 4. Eu posso orar para minha edificação pessoal, a hora que eu quiser para me edificar. Pá, é uma arma que ele nos deu. Olha que coisa linda. É uma arma, é uma arma. Eu posso orar sendo tomada de 3 formas diferentes, que já não sou eu. Aí é ele tomando. Mas tem uma forma que ele me deixa orar quando eu quiser, a hora que eu quiser, sem ele me tomar. A minha mente está pensando em coisas da terra, não estou sentindo nenhuma presença, nada de Deus, eu simplesmente entrego para ele, intercede por mim. Romanos 8, 26 e 27 diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, da forma certa, mas ele sabe, né? Então ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, sobremaneira, acima da nossa maneira. Entendeu? E ele nos leva a fazer e viver aquilo que ele quer, porque a gente não sabe orar da forma certa. Imagina que eu tô aqui e tem um laço do inferno, de acidente lá na rua contra mim. Mas aí o Espírito, ele me diz, começa a orar em línguas. Aí o que você tá falando? Para de estar por fé. Não interessa. O Espírito Santo intercede por mim. Enquanto eu tô fazendo o som, dentro da onda sonora tem um código. E esse código é um código do Espírito morando em mim, falando com a eternidade. É um interfone direto com a eternidade. Ele habita em mim. Por isso Jesus disse, é chegado o reino dos céus. O reino dos céus vai habitar dentro de você. Você vai ter uma conexão direta. O Espírito vai estar dentro de você. Você vai ter uma conexão direta com a eternidade. O reino dos céus vai estar dentro de você. Então ele falou, chegou, entendeu? Não tinha isso antes. Chegou para os Pentecostes, entendeu? Chegou. Então, quando você começa a orar em línguas, o que você está falando, o que você está ouvindo com o ouvido natural, não interessa. Aramanaia, recanar para trás, Siri canta lá na praia, ripa lá para trás, não interessa. Não interessa isso. Interessa que dentro da onda sonora tem um código, e esse código só o eterno abre. Os anjos não abrem só se Deus traduzir, e os demônios não conseguem sequer chegar perto de entender o que está sendo falado. Então é a oração mais poderosa que existe. Por quê? Porque você ora mistérios que só o Senhor... 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Quem ora em outras línguas não fala ao homem, mas fala a Deus. Em espírito fala mistérios. Só Deus entende. E se ele quiser, ele opera nas 3 formas, que é línguas com interpretação, entendeu? Línguas como um sinal para o incrédulo entender, quando você começa a orar e ele começa a traduzir no idioma da pessoa, da terra da pessoa. Conheço cada história linda. E línguas com gemidos intercessórios, que é quando você é tomada e você fala, o que foi isso que me aconteceu? Que o caminhão passou de cima de mim no meio da rua. Tipo, eu tô doida, velho. Tô muito louca, esses crentes é um louco. Né? E de repente, quando você fica sabendo que naquele momento que você foi tomada, tava tendo um livramento de morte na vida de uma pessoa que você ama. Tava acontecendo alguma situação que Deus livrou. Porque o próprio Espírito, pela tua boca, deu ordem aos anjos, que você não sabe, você foi usado como instrumento. Entendeu? Nossa, que demais. Né? Olha, eu fui tomada por Deus em oração em línguas. Eu fui tomada um dia antes do incêndio no programa da Xuxa. Eu estava gravando com as minhas irmãs, com a SNZ, um dia antes do incêndio do programa da Xuxa. E atrás, nos bastidores, eu fui tomada pelo Espírito e comecei... E eu levantava o braço e gritava... Eu falei, gente, eu tô maluca, esse crente é louco mesmo. Eu falei, gente, eu tô doido, o que eu tô fazendo? E não conseguia parar. Daqui a pouco eu parei. Você tava lá no programa e no dia seguinte antes, teve... gravando com as minhas irmãs pra ir ao ar. Aquela gravação nunca foi ao ar. Porque eles tiveram que mudar todo o cenário. No dia seguinte, teve um incêndio. E enquanto eu orava em línguas, eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas no dia seguinte, quando eu estava dando comida para minha filha, no almoço, começou a interrompermos essa gravação para mostrar um incêndio. Na hora, o Espírito de Deus veio sobre mim e falou, viu? Enquanto você orava, eu liberei anjos pela tua boca e amarrei os espíritos da morte e não permiti que matasse. Era para morrer muita gente, não morreu nenhuma criança, nenhum adulto, ninguém morreu. O espírito da morte não pôde tocar.
Porque havia alguém na intercessão. Algum servo, alguma serva de Deus orando. A oração em línguas tem que ser buscada, porque ela é um dom básico, ela não é um dom muito elevado, sabe? Lá, quando em Coríntios fala dos dons, ele não fala o dom de línguas como um elevado. Ele fala como o mais simplesinho, sabe? Tanto que em 1 Coríntios 14, verso 5, ele fala, Paulo fala assim, o dom de profecia, o dom de profetizar é muito maior do que o de línguas. Com certeza. A não ser, ele diz, se houver interpretação, porque aí não é você falando mais. Aí é o próprio Deus usando a tua boca, traduzindo, ou pela tua boca ou pela boca de outra pessoa. Porque eu já traduzi. Eu já ouvi uma pessoa orando em língua e traduzi. E eu já orei em língua e alguém traduziu. Mas isso a gente não tem poder. Não é com a força do pensamento que eu traduzo. Ou Deus vem e faz, né? Ou não acontece. Agora, a oração em línguas para edificação pessoal... Uma vez que você foi batizado com o Espírito Santo, você pode abrir a boca e se entregar por horas e horas à oração para edificação pessoal, para fortalecimento do teu espírito. E é muito poderoso. Porque é uma arma sonora, te blinda em ambientes que tem música do mundo, porque a gente vai em muitos ambientes que tem música do mundo, a gente é obrigado a entrar no avião, tem música do mundo. E como saber se foi batizado com o Espírito Santo, se não foi? Como? A primeira vez que você é batizado com o Espírito Santo, a primeira vez mesmo, é muito forte. O choro é um choro que é um rio que te desce. É uma emoção que não é humana, não é uma emoção da alma. Você não tá chorando, você tá triste ou feliz. Não tem explicação. Você sente aquela coisa, meu Deus, uma coisa muito maravilhosa. E dá vontade de produzir som, mas muitas pessoas reprimem a boca. Então tem muita gente que não se toca que teve vontade de falar. Porque, ai, que vergonha, trava. Entendeu? Então, por exemplo, você pode chegar em casa hoje, aqui depois do podcast, e você vai lá tomar seu banho, aí lá no seu banho, você vai falar, Espírito Santo, se eu fui mesmo, eu quero, me dá agora. Dentro do banho não tem ninguém pra te ver, você tá à vontade, né? Aí se prepara que você vai ficar pulando no reteté dentro do chuveiro. E depois você vai me contar. É exatamente assim. As pessoas me mandam e-mail do mundo inteiro. Brasileiros que moram no mundo inteiro me mandam e-mail. Eu fui batizado com o Espírito Santo dentro do banho. Porque você falou num lugar que não tem ninguém pra me ver. Porque o inimigo fica com raiva. Ele fica pra você assim, ó. Para com isso, que vergonha. Ai, que vergonha, o que vão pensar? Coisa ridícula. Porque ele odeia, né? Uma linguagem que ele nunca vai entender. Sim. Ele não entende o que Deus tá falando. Quando você ora em línguas, é como entrar num carro que é a sua vida. E você está no volante levando a sua vida para onde você quer. Mas quando você ora em línguas, você sai do volante, senta no banco de trás, o Espírito senta no volante. E o Espírito liga a sua vida, liga o carro e ele fala, agora você continua orando, que eu vou te levar para onde eu quero. Eu vou dirigir sua vida. Então, a oração em línguas, ela é uma arma que te leva para onde o Espírito quer. Então é muito poderosa. São os meus 2 segredos, né, da minha vida, que não são mais segredos que eu tô contando pra vocês. São 2 segredos sonoros. Eu não escuto nenhuma música que não seja de adoração. Eu não danço nem canto nenhuma música que não seja de adoração. Eu sou radical com isso e eu oro muito em línguas. Hoje eu orei por mais ou menos 3 horas em línguas antes de eu chegar aqui. Eu gravei o tempo, quanto tempo que eu tô orando em línguas. Eu preciso me dedicar, eu preciso me edificar na minha fé santíssima, eu preciso estar fortalecida, edificar a mim mesma, porque eu preciso estar cheia para poder chegar e tá bem, né? Para poder ajudar, abençoar. Então, é uma arma de edificação pessoal. E Paulo falou assim, tem muita gente que fala que Paulo falou, Paulo falou que é melhor profetizar do que orar em língua. Sim, porque o povo estava tão fanático, tão alucinado com a oração em língua, que o povo não queria mais pregar. O povo chegava nos cultos e estava assim, chacatarabalá, rebatacatá. Não queria nem ouvir o restante. Aí Paulo teve que advertir e falar, gente, pelo amor, gente, olha aí. Prega um pouquinho, porque ninguém tá entendendo nada, a não ser que o Espírito Santo tá com interpretação. E Paulo disse assim, ó, eu dou graças a Deus que eu oro mais em língua do que vocês tudo. Eu oro mais em língua que vocês todos. Ou seja, é maravilhoso orar em língua, só que tem muita polêmica, porque tem muita gente que usa isso pra manipular. Tem gente que faz que tá orando em línguas, que sobe, né? E que finge uma interpretação. Isso é similar à bruxaria. Isso é similar à feitiçaria. Isso é um crime no mundo espiritual de um grau alto de juízo. Uma pessoa que finge e inventa uma tradução da alma e para manipular, isso é um juízo assim, é similar a de um feiticeiro. É um juízo muito pesado que essa pessoa vai viver. Então, tem que falar porque tem que ter temor, né? Tem que ter temor porque é um